seja Deus aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem sido misericordioso conosco estes dias de festa, de júbilo, né? Onde nós fomos abastecidos com uma porção do céu. E eu tenho uma coisa comigo que o bom da festa não é o que a gente recebe na festa, né? O bom da festa é o que fica depois da festa. Todo mundo gosta de levar uma coisinha para casa depois do aniversário, parece que fica mais gostoso, não é? No outro dia. Assim também é aquilo que nós recebemos nessa grande festa espiritual. Não é só o que nós recebemos aqui, nos alimentamos aqui, mas aquilo que a gente leva para casa, aquilo que a gente vai receber de Deus ou continuar se alimentando de Deus durante os dias posteriores, né? Porque os pais de Jesus perderam Jesus depois da festa. Foram para a Páscoa, se distraíram, voltaram e no meio do caminho foi que perceberam que Jesus não estava. E então voltaram a procurar. E Jesus estava no templo, dialogando com aqueles sábios, com aqueles homens cheios da palavra. E aí meu coração ardeu, que é uma coisa que nós devemos ter como lição. Não perca Jesus depois da festa, viu? Fique ligadinho nele, não tire os olhos dele, porque se nós estivermos na presença dele, tudo irá bem. Já deixei aqui as minhas palavras de gratidão a Deus pela vida da igreja, pela vida do pastor dessa igreja e da irmã Débora, que tão gentilmente nos receberam. Irmãos, eu sempre ando em comboio, né? Eu ando com a família. Eu sei que receber uma pessoa é difícil, mas receber uma família é mais difícil. E eu agradeço a Jesus porque em todos os lugares que eu tenho andado, a minha família tem sido muito bem recebida pelos irmãos. E aqui não foi diferente, pelo contrário, né? Nós fomos surpreendidos pelo grande cuidado de Deus nas nossas vidas. E eu sei que isso é coisa de quem tem sensibilidade espiritual para poder ofertar sempre o seu melhor. E eu quero deixar aqui as minhas palavras de gratidão a Deus. Eu orava ao Senhor, pedindo a Deus uma direção acerca de algo que o Senhor queria trabalhar conosco nesta noite. E o Senhor me levou a um trecho da palavra e eu desejo compartilhar ela com vocês de forma que ela possa marcar o seu coração, edificar a sua vida, consolar a sua alma e te deixar certo de que nem tudo que dá errado é porque Deus não está no controle, mas até sobre a direção de Deus nós passamos por aperto, mas nesse aperto o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Se coloque de pé, por favor, em reverência à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. E eu vou ler o trecho bem conhecido, tá bom? Verso 25, que diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Glória a Deus. Deus é fiel e poderoso. Feche seus olhos. Quem crê que Jesus fala? Sem fé é impossível agradar a Deus, viu? Precisamos crer que Deus fala. Eu sei que a incredulidade faz parte da nossa estrutura e ela é alimentada pelas nossas dificuldades. Então a gente olha, vê
tanta gente para Deus dar conta, e a gente disse, o Senhor é tão grande, é tão poderoso, falaria tu, Senhor, com alguém como eu, mas o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é um Deus que nos criou para se relacionar conosco. Então não te preocupa, porque a voz que tu ouve é a voz do teu Deus, através da sua palavra. Feche seus olhos em sinal de reverência, se desligue de tudo ao seu redor, qualquer preocupação, ansiedade, distração. Irmão, porque eu aprendi uma coisa, até o crente mais distraído que vem para a igreja, ele quer ouvir a voz do Senhor. E eu sei que todos nós que abrirmos o nosso coração, seremos satisfeitos pela porção da sua palavra. Eu quero que nessa oração você louve a Deus. Talvez você chegou aqui, trabalhou, se movimentou, cantou, ficou preocupado e talvez você ainda não rendeu ao Senhor louvor. Irmã, mas eu cantei os hinos, mas louvar não é só cantar. Louvar é elogiar e nós estamos aqui para louvar a Deus, ou seja, nós estamos aqui para elogiar e eu sei que o Deus que nós servimos tem muitos adjetivos para que nós possamos usá-lo. Então você vai abrir sua boca, irmão, eu estou adorando em pensamento. Não. Adoração é manifestação, rendição de corpo e de alma. A nossa alma demonstra, o nosso corpo responde, a nossa boca declara e diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então você vai dizer, Deus, Tu és poderoso, és santo, é o amado da minha alma, é o desejado das nações, é a brilhante estrela da manhã, é a raiz de Jessé, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o justo juiz, advogado fiel, é carpinteiro, é oleiro, é aquele que é santo, justo e poderoso. Ele é Jeová Jireh, Rafael, Elion, Ele é aquele que está conosco, Ele é Shalom, Ele é Adonai. À medida que tu adora, a tua alma vai se enchendo da presença daquele que responde à adoração. Jesus, nós estamos na tua presença e de maneira muito grata nós cremos que o Senhor está atento à nossa adoração. Nós declaramos em alto e bom som que Tu és o Todo-Poderoso, que Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim das coisas. General de guerra, nesta noite, eu te peço com muita humildade, batalha por nós aqui neste lugar. Cerca este lugar com a Tua presença, ao ponto da gente não saber a diferença, aonde termina a terra e aonde começa o céu. Que haja uma dimensão espiritual para quebrar cadeias, para tirar embaraços, para soltar correntes, para dar aos Teus filhos alegria. Que o Senhor possa vir a lavar as feridas, que o Senhor possa vir a dar alimento, comunhão, resposta, para fazer entender que tudo vale a pena. Ser conosco e usa a minha vida como instrumento de fácil manejo nas Tuas mãos. Que seja o Senhor aqui neste lugar, como sempre, falando aos nossos corações. Sente-se adorando, glorificando e exaltando a Jesus de Nazaré, porque isso aqui é ensaio para a eternidade, tá bom? Tem gente que diz, eu não gosto desse povo barulhento, eu até acho bonito os hinos dele, mas eles têm um barulho que eu nem gosto muito, irmão, mas se a gente não gosta de barulho na terra, não tem nem o que fazer no céu, né? Porque será uma eternidade de louvor e adoração ao Senhor dos Exércitos. É porque os crentes são mais empolgados, mas nós estamos aqui crendo que Ele tem poder para transformar as nossas realidades. Eu meditei nesse trecho da palavra do Senhor, que todos nós conhecemos. Quem lê a Bíblia, conhece pela Bíblia. Quem não leu, conhece pelo hino de Êxola, com certeza. Mas é uma passagem que ela é
grandiosa, porque o Senhor manifesta o seu poder para mostrar que Ele está conosco em todas as situações. Eu meditava nesse livro, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Lucas, que era o médico amado, ele era médico, mas a vocação claramente era de escritor. Um dos evangelistas, que o evangelho que leva seu nome, ele trazia relatos do ministério de Jesus. Há uma diferença que nós devemos ver aqui entre o primeiro livro escrito por Lucas, que leva o seu nome, e o segundo livro que leva o nome dos Atos dos Apóstolos. É porque no primeiro livro, Lucas, ele era como uma testemunha, como alguém que estava captando testemunhos de pessoas que conviveram com Jesus, andaram com Jesus, conheceram Jesus e receberam milagres de Jesus. Lucas não andou com Jesus, não esteve vendo os milagres dele, mas ele resolveu escrever um tratado a Teófilo, relatando que de fato era verdade tudo que se ouvia falar acerca desse Cristo. Mas ele não presenciou, era alguém que ouvia o que tinha acontecido e que escrevia. Mas era alguém que permaneceu, creu na palavra, aceitou a Jesus como Salvador e nunca mais se apartou dos apóstolos. Eu não sei onde é que ele morava antes, qual era a cidade que ele pertencia, mas o fato é que Jerusalém se tornou ali o lugar de morada de Lucas. Afinal, Jerusalém era o QG do Novo Testamento, o quartel-general da igreja, aonde desde a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, aquela igreja se tornou um celeiro missionário de divulgação da palavra do Senhor. De lá saíram os apóstolos e outros grandes homens que não temeram perder sua própria vida, mas queriam fazer a vontade do Senhor. Lucas agora não era mais alguém que colhia depoimentos de quem participou, ele era uma testemunha ocular do que estava acontecendo. Ele pôde presenciar grandes acontecimentos marcantes, como a descida do Espírito Santo. Mas ele não era aquele crente eufórico, apenas de congresso, que gostava só do movimento, não. Ele permanecia em toda e qualquer situação, a fim de que sua vida fosse útil para a glória do Senhor. Ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos para mostrar que a igreja, ela foi fortalecida depois da descida do Espírito Santo e de maneira ousada. Agora a igreja estava proclamando Cristo como aquele que foi morto, mas também aquele que ressuscitou. E a diferença entre qualquer um que tenha ressuscitado na Bíblia, porque o filho da viúva ressuscitou, nós vemos que aquele a quem jogaram Eliseu, o defunto dentro da tumba de Eliseu, ressuscitou também. A Bíblia diz que Lázaro ressuscitou. A Bíblia fala de muitas pessoas, mas eles ressuscitaram e morreram, e depois voltaram a morrer. Mas meu Jesus e o teu, ele ressuscitou e ele continua vivo até o dia de hoje. E nós estamos aqui agradecendo a ele por tudo que ele tem feito em nossas vidas. E eles vão anunciar esse evangelho. Nesse meio termo, ele vai contar um testemunho de algo muito marcante depois da descida do Espírito Santo, a conversão da pessoa que mais perseguia a igreja, consentiu na morte de Estevão e que estava ali pronto, levando cartas para matar ou prender qualquer cristão que estava nessa nova fé, nessa nova lei. Mas esse homem foi pego na metade do caminho, teve um encontro com Jesus e depois de que o profeta visitou e ele voltou a ver, ele foi para Jerusalém para se congregar com os irmãos. Como era de se esperar, Paulo, então que antes era um perseguidor, agora irmão na fé, foi recebido com algumas ressalvas, alguns olhares, dizem, não é esse daí que estava respirando conspiração contra os nossos irmãos, ele está bem fingindo, quer se infiltrar para depois nos entregar. Mas havia alguém que tinha um espírito muito amoroso, receptivo, por nome de Barnabé, que recebeu ele, disse, não meus irmãos, recebam ele, porque ele verdadeiramente
verdadeiramente teve um encontro com Cristo e a sua vida não mais foi a mesma. E de fato o Senhor mudou a vida de Paulo. Ele agora dedicou seus dias a anunciar o Evangelho de Cristo. Ele estava empolgado com a missão que lhe fora entregue. E o Senhor falava muito ao meu coração acerca disso. Paulo foi alguém que foi retirado de uma condição de perdição e foi entregue a ele a chance da salvação e o ministério, porque o próprio Deus usou o profeta para dizer assim: olha, diga a ele que ele é um vaso precioso nas minhas mãos e que eu mostrarei a ele o quanto ele há de padecer. Eu não sei se vocês conseguem entender o contraste entre as profecias bíblicas e as profecias extra-bíblicas, né? As profecias que estão fora das Escrituras, elas só trazem bênção, elas só trazem vitória, elas só trazem a sua posição elevada, mas normalmente quando a profecia vem de Deus, a gente se alegra, mas é sabendo que vai vir sofrimento e que vai levantar-se provações. Se fosse um profeta coach da nossa época, teria dito a Saulo: ô Saulo, tu vai ser alguém conhecido, tu vai ser um homem respeitado, gerações posteriores ouvirão. Em 2025 vai ter uma irmã lá no Alto da Ressurreição pregando sobre a sua vida. Tu não é pouca coisa não, então recebe o que Deus tem para você. Mas o profeta da palavra, ele chegou e disse: ó, diga a ele que ele é vaso escolhido, mas diga a ele que ele vai padecer também por causa do meu nome. Irmão, a gente quer a bênção, quer ser usado, mas não quer passar pelo processo da dificuldade. Tem alguma coisa que não está casando, porque se a gente aceita o chamado de Deus, aceita-se também as dores, os perrengues e as tribulações que se levantam. Mas saiba de uma coisa: nada é para a tua morte, tudo é para a glorificação do nome de Jesus na minha e na tua vida. Ele é novo convertido, empolgado, ele vai começar a trabalhar na obra do Senhor. Passam-se os anos, a sua primeira viagem missionária é feita, mas na primeira viagem ele já tem uma discussãozinha com seu amigo que acolheu ele na igreja por causa de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Ele abandonou eles em determinado local da caminhada, ele se zangou e por causa disso ele disse: ó, agora eu vou para um lugar e tu vai para outro, porque se esse menino for, eu não vou. Barnabé disse: não, esse menino aqui é da família, ele ainda é novo na fé, ele desistiu, mas não significa que Deus não tenha projeto na vida dele, não. Deixa que esse aqui eu me encarrego. E saiu para outro rumo, depois de uma discussão, meus irmãos, acalorada. Mas a Bíblia diz que ele pegou a Silas, que era alguém respeitado e conhecido da congregação, e então disse: vamos visitar as igrejas em redor, fortalecer aquelas que nós evangelizamos, para que elas possam saber que elas não estão sozinhas. A Bíblia nos diz que eles então começam essa empreitada. O Senhor leva eles a pregar o evangelho. E o meu coração se alegrava muito em saber que Deus, Ele muitas vezes, olhando para as nossas falhas, porque a gente não é fácil de lidar, o Senhor tem paciência em nos lapidar e nos mostrar que mesmo a gente não sendo bom de se conviver, a gente ainda tem rumo e Deus ainda tem propósito para fazer na nossa vida. Às vezes alguém olha e diz: eu sou tão cheio de defeito, eu sou alguém zangado, eu sou colérico, eu sou alguém que não aguento as fraquezas alheias, mas o Senhor tem uma palavra para ti aqui nessa noite. Não vou desistir do projeto que eu tenho contigo, não, mas eu vou te amadurecer, irmã. Amadurecer, porque Paulo, quando já está no fim da vida, ele escreve a Timóteo, diz assim: ei, chama João Marcos, traz ele aqui, porque agora ele é útil, sabendo que muitas vezes a gente tem um desacerto na caminhada, mas nós estamos aqui para nos ajustar, melhorar, amadurecer e juntos trabalhar na obra do Senhor. Você não pode muitas vezes dizer: eu sou assim, vou morrer assim. Vai não. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida.
vida. Ah, mas só pau que nasce torto, morre torto. Morre não, porque Jesus é carpinteiro de Nazaré. E Ele transforma essa madeira, tira esses nós e faz de nós instrumento nas suas mãos. A Bíblia diz que a empreitada deles era de visita aos irmãos e de pregação do Evangelho. Eles então partiram com destino a lugares que eles pudessem compartilhar da palavra. Mas a Bíblia nos faz entender que quem comanda a rota da nossa vida não somos nós. Quem comanda a rota da nossa vida é o Senhor. O Senhor vai nos mostrar que todo aquele que se põe no centro da sua vontade tem que se deixar ser controlado por Ele. Nessa noite Deus tem uma palavra para o teu coração. Já que tu é escolhido por mim, deixa eu controlar a rota, deixa eu controlar o caminho, deixa eu te dizer aonde ir e o que fazer, porque certamente eu estarei contigo em todos os lugares. O Senhor dos Exércitos está aqui nesta noite para te dizer: não força, não desobedece, não sai da rota. Senhor, mas eu quero ir para algum lugar. O Senhor está dizendo: vai para onde eu te mandar. Ele manda subla da astévia. A Bíblia diz que ele estava em rota e diz assim: Senhor, eu estou querendo ir para a Galácia, para a Frígia, mas a Bíblia nos diz que o Espírito Santo impediu eles de chegar lá. Eles então intentaram no coração deles de ir até a região da Mísia e da Bitínia, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu eles. Nessa noite Deus está falando com alguém que chegou aqui neste lugar, tentou ir para a direita, para a esquerda, mas foi impedido pelo Senhor. Não te preocupa, é porque a rota de Deus para a tua vida é diferente. Ramanda sobra da astévia. Eu já aprendi que a gente tem que lidar com os nãos de Deus, sabendo que Ele está nos preparando para coisas maiores e melhores. Talvez você diga: irmã, coisa melhor, olha o versículo que você leu, mas olha a experiência que eles tiveram e o fruto que rendeu. Sabe por quê? Porque obedecer à voz do Senhor é sempre melhor. Que manda a subra da astévia. Você já ouviu o não de Deus? Já? Dói, né? Já fez a prova na expectativa e não é aprovado? Dói. Já foi para a vaga de emprego achando que ia dar certo e o seu currículo, mesmo sendo melhor, ele não é aceito? Dói. Demanda sobra da astévia. Mas Jesus está aqui esta noite para dizer: quem conduz a tua vida sou eu. Ramanda sobra. Paulo poderia dizer: pois pronto, o meu ministério acabou, para onde eu quero ir não está dando certo, então eu sou um fracasso ministerial. Não, a cada não de Deus ele diz: não posso ir para cá, pois eu vou para cá. Ele diz: não, para aí também não, pois eu vou mudar a rota, mas eu não vou parar. E nessa noite Deus está falando aos corações de pessoas aqui nesta casa de oração. Ramanda sobre os nãos de Deus não podem te paralisar. É um sinal de que Deus tem coisas maiores, mais profundas e mais poderosas. Remanda subla da astévia. Ele poderia dizer: vou parar por aqui. Eu acho que foi bem a briga. Depois da briga, Jesus está travando tudo. Mas ele disse: Senhor, então para onde é que o Senhor quer que eu vá? Porque Deus te trouxe aqui para te dizer que a tua vida é regida por Ele. E aonde tu andas sobre a orientação dEle. Que manda a subra da astévia. Eles desceram até Troade. E lá a Bíblia diz que Paulo teve um sonho, uma visão.
com um varão macedônio que orava e dizia: atravessa, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles entenderam agora aonde era que Deus queria eles. Remanda sobre a... Tu acha que Deus não te quer em mais nada, mas nessa noite Jesus está te dando visão dos céus e vai te dar direção de onde quer que você esteja. Talvez você diga: Senhor, meu ministério é esse. Jesus está dizendo: nananina, não. Senhor, pois meu ministério é esse. Jesus está dizendo: também não é não. A gente tem uma preferência. Meu ministério é nos bastidores. Senhor, deixa eu aqui quietinho, não precisa de cargo, não precisa de nada. Senhor, meu ministério é só ficar intercedendo. Deus está falando contigo. Não é o que você quer, é o que eu planejei para você. Você tem promessa, mas é promessa para cumprir a minha vontade. Rebanda só, rebacanda subla da astévia. Os meus nãos podem ter te ferido, mas o meu sim te dará um gozo, para você saber que sou eu que estou trabalhando através de você. E eles entenderam, e a primeira coisa que a gente entende quando Deus orienta é que vai dar tudo certo. E manda sobre. Quando alguma coisa está errada, você não pediu orientação de Deus, não é? Não orou. Se tivesse orado, mas deixa eu dizer uma coisa da parte de Jesus para ti: às vezes até quando tu ora dá errado. Não te decepciona não, é Deus tratando contigo, com a tua estrutura. Que manda sobre a daiastévia. Jesus está aqui neste lugar e preparou essa palavra para falar ao teu coração. Eles então subiram à região da Macedônia e a cidade mais importante era Filipos. Então nós vamos ficar aqui, pregar o evangelho. No dia do sábado se dirigiram ao rio e começaram a falar da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que havia algumas mulheres lá que foram as primeiras a ouvir. E uma mulher por nome de Lídia, que era da região de Tiatira, mas foi uma mulher que ouviu, recebeu, aqueceu seu coração e lá mesmo ela se converteu. O Senhor mostrando que quando nós estamos na direção dele, o propósito dele é estabelecido. Eu quero que você entenda isso, sabe por quê? Porque Deus impediu Paulo de ir à Ásia e levou a ele a Filipos, na Macedônia. Mas lá em Filipos tinha uma mulher da Ásia que ouviu o evangelho e voltou para pregar aos seus. Deus não faz nada errado. Os caminhos de Deus são perfeitos. E nessa noite Deus está falando contigo. Remanda sobra da astévia. O meu propósito será estabelecido. E eles se alegraram, afinal de contas, tudo está começando a dar certo. Mas aonde a gente começa a fazer o querer do Senhor, meus irmãos, o levante vem para tentar nos barrar. Remanda sobre uma menina possuída de espírito de adivinhação chega a andar atrás de Paulo dia após dia, e também junto com ele estava Lucas, estava Silas, estava Timóteo, e dizia: este é verdadeiramente um homem de Deus. E mentindo ela não estava, mas a provocação vindo de um ser maligno provocou incômodo em Paulo. Quando Paulo expulsou aquele demônio, seus servos vindo que tinham perdido o meio de ganhar, eles então começaram a fazer um motim, arrastaram Paulo, Silas até os governantes. Eles foram açoitados em praça pública, e o governante diz assim: coloquem eles nas prisões inferiores e não deixe que eles escapem. Ramanda subla da astévia. Deus te trouxe aqui para ouvir palavras como essa. Não é porque está dando errado que eu não
estou no controle da situação. O Deus que te usa na beira do rio é o mesmo Deus que te usa dentro da prisão. Mas eu estou contigo em todos os lugares. E ele disse: guarde eles bem. O carcereiro se assustou, colocou no andar inferior, colocou correntes sobre eles nos troncos e diz: deixa eu guardar para eles não escaparem. Remanda sobre a... Mas quando Jesus tem um projeto, até a contrariedade é para a glória de Deus. Jesus tem uma palavra para ti nessa noite. Tu não vai contar derrota não, tu vai contar testemunho do que Deus está fazendo na tua vida. Ramanda sobra da Astévia. Quando eles estavam aprisionados, a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a louvar, a cantar hinos a Deus. Ramanda sobre a... E de repente aqueles que estavam ao redor começaram a escutar. Olha só que Deus te coloca em lugares estratégicos, viu? Prisioneiro nunca ouviria o evangelho lá na beira do rio, não. Mas Deus levou o missionário para dentro da prisão para que pessoas ouvissem da sua palavra. Remanda sobre. Se Deus te colocou naquele hospital, Deus falará com pessoas lá. Se Deus te colocou naquele lugar, Deus está falando: eu te usarei lá. Ramanda sobre. Alguém pode ter te colocado lá para dizer: vai se calar. Era a sobra. E Deus está dizendo: é lá que eu te darei vitória. Ecanda sobra. Lançaram para morrer, mas Deus está dizendo: vai viver. Lançaram para ver o fim, mas Deus está dizendo: é começo. É ministério marcado por milagre. E perto da meia-noite, enquanto eles louvavam, repentinamente veio um terremoto. Ramanda sobra. Sabe o que eu vejo nessa questão? É que mesmo quando tudo parece fugir do nosso controle, Deus sempre manda um socorro sobrenatural. Deus está falando: eu vou balançar as estruturas, eu vou mover as estruturas, mas o meu propósito se estabelecerá. E eu quero finalizar esta palavra trazendo para nós esta lição. Ramanda sobre. Deus vai começar a balançar estruturas para tu saber que parece que deu errado, mas não deu. Que manda surra devasto. A Bíblia diz que houve um terremoto e os alicerces das prisões foram abalados. Remanda sobre a... E Jesus falava ao meu coração, porque eu disse: Senhor, o negócio aqui foi sério. Como é que um terremoto vem e não há desmoronamento dentro de uma cadeia no subsolo, ou seja, dentro da terra? Aí Deus bradou meu coração: é porque meu terremoto é localizado. Eu só derrubo o que precisa ser derrubado, mas eu deixo de pé aquele que precisa permanecer. Remanda caçubra da Astévia. Jesus está falando aqui: o diabo é que bagunça tudo e tem efeito colateral, mas nem o terremoto de Deus tem efeito colateral. Ramanda sobra. Era para a estrutura da cadeia ter se fendido e ter matado todo
mundo, mas Deus diz: o meu terremoto vai abalar o que tiver de ser abalado, mas vai deixar intacto o que tiver de deixar. Rimanaia Subradaia Stevia. Jesus está falando contigo nesta noite. Rimanaia Sobra. Eu abalei, mas eu não destruí por completo. Ai, reda sobra. Esse terremoto era para ter acabado com a vida de todo mundo, se fosse um terremoto natural. Remanda sobre a... Mas Deus está dizendo: eu permiti esse terremoto, mas é meu. Para que é, Jesus? É para tu saber que eu escutei a tua adoração. Remanda sobre a... Eu vou balançar a estrutura que tiver. Ele vai servir para destrancar portões. Eu nunca nem ouvi falar nisso. Remanda sobre a... Ele vai servir para cair correntes. Eu nunca ouvi falar de terremoto que derruba algema, nem terremoto que abre portões. Eu ouço falar de terremoto que causa tsunami, terremoto que derruba prédios, terremoto que destrói casas. E Deus está dizendo: é porque meu terremoto na tua vida é diferente. Ramanda Cassobra. No meu não tu vai ouvir o sobrenatural. No meu não tu vai ver a minha glória se manifestar. Vai estremecer, mas não vai te tocar. Remanaia Sobradaia Stevia. Vai tremer o lugar, mas eu te deixarei de pé. Ramanda Subradaia Stevia. Araia sobra, Ekanda sobra da Astevia. Jesus está falando aqui. Tu pensava que era porque tu tinha errado a rota. Araia na sobra. Jesus te desobedecia em alguma coisa e vim parar dentro do calabouço. Jesus, eu errei em alguma coisa, confundi a voz, fui dormir com fome, não era visão do céu, era visagem, me confundi e está dando tudo errado. Jesus está dizendo: não, é porque eu estou fazendo coisa grande na tua vida. O carcereiro, quando viu, tirou a espada para se matar, pensando: me deram uma ordem para guardar bem eles, e agora todas as celas estão abertas. Mas Paulo diz: ei, não faça mal à tua vida, estamos todos nós aqui. Ele diz: o que é preciso para eu ser salvo? Ele diz: é só aceitar Jesus e será salvo tu e a tua casa. Remanda sobre. Deus está falando aqui: no estremecer das cadeias terá libertação, no estremecer das cadeias terá muita glória, e no estremecer das cadeias terá salvação. No estremecer das cadeias eu farei com que o improvável venha acontecer. Por causa desse estremecer, Jesus está falando nessa noite. Araia sobre a espada era para levar a morte, mas não terá morte, terá vida, e vida eterna. Aramanda Cassobra. Ele então chamou eles para sua casa, chamou eles para comer, perguntou da palavra, e a Bíblia diz que lá mesmo aquele carcereiro lavou as feridas deles, deu comida, houve grande alegria e eles até se batizaram. Deus tem uma palavra para alguém aqui nesta noite. Remanda subla daia candarabastovia. Ainda na madrugada, diz o Senhor, eu trarei coisas que tu não viu durante dias, na luz do dia de Filipos. Ramanda sobra. Tu verá carcereiro aceitar Jesus, tu verá família ser restaurada na comunhão. E não te preocupa, porque custou muitos açoites, diz o Senhor, mas eu usarei alguém para lavar as tuas feridas. Eu usarei alguém para te dar alimento, e tu serás fortalecido em alegria, porque tu verás eu cumprindo coisas extraordinárias.
Jesus está aqui neste lugar. Orai na sua devasto. Deus permitiu tu entrar na prisão, Deus também te tirará dela. Se coloque de pé. E canda subra. Mas me maravilhou uma coisa em todo este capítulo. Sabe o que foi? É que a Bíblia diz que depois dessa alegria toda, o carcereiro disse: eu recebi uma ordem dos magistrados agora, amanhecendo o dia. Qual foi a ordem? Eles mandaram te soltar. Que manda sobre, escute essa palavra. A gente pensa que o que soltou Paulo e Silas da prisão foi o terremoto. Não. O terremoto foi para o Senhor mostrar seu controle sobre as situações e trazer salvação dentro das prisões. Aí Paulo olhou aquela ideia e disse: como assim mandar nos soltar? Eles nos açoitaram publicamente, sem condenação, mesmo nós sendo romanos, e agora eles querem nos despedir secretamente? Não. Diga a eles que venham aqui, nos peçam desculpa e nos soltem. Aí a gente às vezes não entende. Deus vai fazer um reboliço. Não é assim que a gente imagina? Deus está falando com alguém aqui. Ele vai. Mas Ele não vai te tirar nesse reboliço como fugitivo não, viu? Se Ele saísse apenas com a ordem verbal no oculto, eles seriam considerados fugitivos da prisão. Mas Paulo diz: não, como sem culpa eu entrei, eu quero que eles venham me pedir desculpa, porque eu não vou sair como fugitivo, eu vou sair pela porta da frente. Você está entendendo o que Jesus está falando aqui? Remanda sobre Não vai sair desse processo dolorido, viu? Não vai sair desse processo como um fugitivo, não. Ramanda sobre, nem envergonhado, nem por trás das sombras, não. Vai sair com a carta de soltura e de inocência nas tuas mãos. Remanda sobre Jesus está falando com os seus filhos aqui nesta noite. Remanda cá sobre. Tem gente que diz: aconteceu esse reboliço, está tudo revirado, é Deus. É não, Ele ainda não terminou a obra. Ramanda cá sobre. Ele vai terminar do jeito certo, da forma certa. Ramanda subra da Yastévia. Eu quero que você feche os teus olhos aqui nesta noite. Jesus está falando, Aramanda, sobre a tua obediência terá resposta do céu. Aramanda sobre Arai sobladai astévia, remanda cassubra, seguir a minha ordem implica entrar em lugares que te causarão muita dor, implica em passar por processos que você acha que é desobediência, que Deus te abandonou, que Deus não está contigo, mas Deus está falando: eu estou contigo neste processo. Ramanda sobra. Continua louvando e adorando. Ramanda sobra. A tua família não vai desmoronar, mas as cadeias que prendem eles serão soltas hoje, em nome de Jesus de Nazaré. Arabacanda sobra da Yastévia. O teu casamento não irá ruir, diz o Senhor, mas todo laço do inferno, toda prostituição e toda traição cairá por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. Rabás
Eu sinto Jesus aqui. Foi uma bagunça e agora eu tô livre. Não, Jesus vai fazer do jeito certo. O que tu tiver que fazer dentro da prisão, tu vai fazer. Amanda sobra. Arabacanda sobra da Astévia. Arabacanda sobra. Na prisão é lugar de chorar e lamentar. E Jesus está dizendo: pois tu vai abrir a tua boca e vai cantar. Remanda cá sobra. Porque a Bíblia diz que a harpa diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Pois te prepara, porque na tua angústia terá louvor, na tua angústia terá música de adoração, na tua angústia Deus visitará. Ramanaia sou, oh, de cada sobradávia, era manda subra, era a suba da Astévia. Sou eu, Deus, que assinarei decretos de liberdade esta noite. Araia surra devasto, de olhos fechados, crendo que Jesus está falando aos nossos corações. Ramanda sobra. Você já pode sentir Deus balançando as estruturas. E tu diz: Jesus, vai cair tudo em cima de mim. Jesus, eu não vou sobreviver a este terremoto. Jesus me trouxe aqui para te dizer: te acalma. Eu vou só abrir algumas cadeias. Eu vou só quebrar algumas correntes. Ramanda casobra. Arabacanda sobra da Astévia. Espírito Santo da verdade, que não falha, que não muda. Espírito Santo que está aqui agindo nos corações. Eu te peço que o Senhor possa fazer com que esses crentes sintam a presença do teu agir neste momento. Ramanda sobra. Que seus corações sejam alegres pela certeza que tu está com ele dentro desta prisão. Eu não sei qual é a prisão, eu não sei, mas Jesus está dizendo: eu estou contigo nela. Araia na sobra, não é desobediência. Ramanda cá sobra, não é preço. Remanda sobra. Jesus está falando, é processo. Acanda sobra da Astévia, para forjar o teu caráter espiritual. Remanda sobra. E eu te digo nesta noite: sairás honrado e sairás pela porta da frente. Ramanda caçubla da Astévia. Alguém está aqui, precisava ouvir essa palavra do céu. Eu removo a vergonha hoje, diz o Senhor. Eu removo o opróbrio hoje, diz o Senhor. Ramanda subla da Astévia. Tu não sairás envergonhado. Não vai ter ficha criminal para condenar. Ramassobra. Não terá má interpretação acerca do teu caráter nem da decisão. Todo olho verá e compreenderá que foi a mão de Deus que te colocou, mas que essa mesma mão te tirou de lá. Ramassobra. Jesus, que visita gloriosa. Arabassubra da Astéria. E te digo mais: eles saíram e foram para a próxima cidade pregar o evangelho de Jesus. Ramanda sobra. Jesus está falando: não vai restar trauma não, viu? Ramanda sobra. Nem síndrome de pânico de voltar a obedecer. Amanda sobra. Araia canda subra.
Eu vou remover todo o trauma, cicatriz, ramanda sobra. Tu vai sair zerado, diz o Senhor, e já vai sair pronto para obedecer o próximo chamado do alto. Remanda sobra. Ei, nesse momento eu oro pela vida de cada crente que está aqui. Feche seus olhos. Espírito Santo da verdade, que visita a tua eleita através da tua palavra. Que coisa maravilhosa é saber que tu está direcionando até os dias ruins da nossa vida. Que coisa maravilhosa é saber que tu tem controle sobre o que tu abala e sobre o que o Senhor deixa de pé. E eu ministro uma bênção sobre a vida da tua igreja nesta noite. Remanda sobra. Que seus olhos espirituais sejam abertos a partir de agora. Remanda sobra. Assim como a alegria tomou conta dos prisioneiros, ainda na mesa do carcereiro, eu te peço nessa noite que a alegria do alto venha sobre eles, mesmo que ainda não tenham saído da cadeia. Que mesmo dentro da prisão as suas feridas sejam lavadas, limpas e curadas. Rabacanda sobra da Yashtevia. Que mesmo dentro das cadeias eles sejam abraçados pela certeza de que Deus não errou em escolher as suas vidas e que eles são úteis ao Senhor, mesmo diante da dor. Tu é instrumento mesmo acorrentado, tu é instrumento mesmo açoitado, tu é instrumento mesmo ferido, tu é instrumento mesmo aprisionado, tu é instrumento de Deus. Ramanda sobra. E se prepare para que o Senhor faça você sair pela porta da frente. Quem crê nesta palavra, glorifique a Jesus e se sente dando glória, sente agradecendo ao Rei da Glória, porque o teu Deus é o Deus de obras completas. Amém.